Oi gente, tudo bem? Hoje nós continuaremos a falar sobre os fungos, mais especificamente sobre a reprodução deles e a classificação que também é vinculada a isso. Vamos lá? Bom, gente, então na nossa aula de hoje a gente vai ver mais um pouco sobre o reino fungi, agora sobre a reprodução e a classificação dos fungos. Bom, primeiramente eu queria falar da reprodução assexuada, Tem alguns tipos de reprodução. Então essa daqui é brotamento. E o que significa, Pode parecer que parece a bipartição ou reprodução binária, mas é diferente. Na reprodução binária, a célula se divide igualmente. Aqui no brotamento não, uma célulazinha ela realmente brota do lado da célula mãe e ela pode se dividir ou não, Se dividir da mãe, ou então brotar e continuar aqui do lado e brotando e fazendo o que se chama de pseudofilamento. Também tem a reprodução por fragmentação do micélio. Então, aula passada a gente viu que o micélio era essa rede de hifas, do fungo, que é o que vai formar o corpo de frutificação, que é o que a gente vê do fungo, que é o chapéu do fungo. E a última maneira de reprodução assexuada dos fungos é por esporulação. Então, alguns tipos de fungo, eles fazem esporos, N, é assexuada. E esses esporos, eles acabam sendo dispersos pelo ar mesmo. Cada bolinha dessa aqui seria um tipo desse esporo. E esses esporos, eles são conhecidos como conidiósporos. Então, quando esse esporo acha algum local que é propício, para o fungo crescer, ele começa a se dividir, vai criar hifas e vai criar um fungo novo. Bom, na reprodução sexuada eu vou dar um ciclo geral, Porque os fungos, como a gente vai ver, eles são classificados de acordo com a estrutura reprodutiva, mas de forma geral, a gente tem o corpo de frutificação, que vai ser 2N, não vai ser N igual a gente viu no slide anterior. E a gente viu, que o corpo de frutificação ele é composto por hifas. Essas hifas, no entanto, desses fungos, elas têm umas características especiais. Então, o que acontece lá dentro, Aqui, uma visão ampliada do que seriam essas hifas. Essas hifas, elas têm dois núcleos. Então, a gente chama elas de dicarióticas. Em um dado momento, esses dois núcleos, eles vão se fundir para formar um zigoto, 2N, E aí, esse zigoto, por meiose, vai formar 4 núcleos, que serão N. E esses 4 núcleos, vão para o final da estrutura da hifa e vão formar os esporos, que são N também. Depois, esses esporos, eles são liberados para o meio e quando eles acham um local propício, eles vão germinar e vão formar novas hifas. Cada hifa aqui é N no caso. A gente viu que tem tipos diferentes de esporos, isso é importante, O esporo amarelinho e o esporo vermelho. Cada hifa vai formar o seu tipo, de fungo. Em um dado momento, essas hifas elas podem se encontrar, Tanto hifas do mesmo fungo, da mesma espécie de fungo, quanto de fungos diferentes. No geral, quando elas se encontram e elas são compatíveis, elas podem se fundir. Sendo compatíveis, vai haver a fusão desses micélios. E dessa fusão vão se criar hifas dicarióticas, como era no início, e aí essas hifas vão formar o corpo de frutificação e aí o ciclo então sexuado está completo. Agora um pouco sobre como a gente classifica os fungos, Então a gente tem um primeiro grupo, que são os fungos chamados Chytridium-micetus, que são fungos que eles são no geral aquáticos. Eles produzem gametas, flagelados.
E por isso que eles precisam do ambiente aquático, então, né, o gameto ele não é disperso pelo ar, ele é disperso pela água. E, no geral, eles são parasitas. Parasitas de algas, de protozoários, outros fungos, de praticamente qualquer coisa, qualquer ser vivo, esse tipo de fungo ele é parasita. Um outro tipo de fungo que é bem conhecido nosso são os zigomicetos, que são os fungos, né, que são os bolores de pães, frutas. Então, como que é o corpo de frutificação dele? Ele tem essa penugem branca, que lembra um algodão, né, um fio de algodão. E no topo ele tem essas esferas pretas, né, esses pontos escuros, que são os esporângios, que é de onde então, né, vai ter os esporos e aí esses fungos podem colonizar outros lugares. Temos agora um outro tipo de fungo, que é aqui que eu vou começar a falar de estrutura reprodutiva, né, que são os ascomicetos. E aqui é importante a característica dele é o asco, que é essa estrutura aqui, que é a estrutura reprodutiva que vai conter os esporos. Então, estrutura reprodutiva é chamada de asco, né? Tá aqui na imagem. E os esporos produzidos por esse fungo são chamados de ascosporos. Então, todos os fungos, né, que têm essas características são colocados dentro do grupo dos ascomicetos. Um outro tipo de fungo, que também é bastante conhecido, não é nosso, são os basidiomicetos, que são os fungos comestíveis. Então, os cogumelos do tipo shiitake, shimeji, champignon, etc. A característica principal deles, então, é a estrutura reprodutiva, é o basídio, como podemos ver na imagem aqui do lado. Então, essa estrutura, né, o corpo de frutificação, ele é composto pela essa estrutura que é o basídio e os esporos são chamados de basidioesporos. Também podemos ver aqui como que essa estrutura fica no cogumelo. E por último, nós temos os cogumelos, os fungos, né, que são denominados deuteromicetos, que são tidos, né, como fungos imperfeitos. Por que fungos imperfeitos? Porque, no geral, os fungos eles têm a reprodução sexuada e assexuada conjuntamente, né? Porém, esse tipo de fungo, a fase sexuada é desconhecida ou inexistente, né? Não se sabe se eles realmente não têm ou se essa fase ainda é desconhecida. Então, no geral, eles se reproduzem de forma assexuada. Por aquele meio que a gente viu, né, dos conidiosporos. E exemplos, né, desses fungos são o penicillium, já conhecido nosso, responsável, né, pela proteína da penicilina, e o aspergillus. Esse aqui que ele causa uma série de infecções fúngicas que acomete o ser humano, né? E ele está, né, dentro dessa categoria dos deuteromicetos. Então, gente, hoje a gente encerrou as aulas sobre o reino dos fungos, vendo as características específicas e gerais desses seres vivos, e na próxima aula nós vamos para o próximo reino. Até lá!